E aí pessoal, suave na nave, Integral Senpai aqui. Bom, dando continuidade, o último vídeo ele falou sobre limites no infinito. Assim, eu iria falar sobre limites para o infinito agora, que é basicamente quando a função não é basicamente... No vídeo anterior, né, no caso, eu falei o que? A gente conceituou algumas concepções do que seria o infinito. A gente sabe, né, que o infinito, na verdade, ele tem diversas concepções e é algo que foge da abstração humana entender o que é o infinito, pois nós não temos capacidade até então vigente de entender o que é o infinito. A gente falou sobre o dilema do infinito, que o infinito é o próprio, pode ser interpretado como o próprio vazio. Bom, há diversas interpretações para o que é o infinito. E a interpretação que tomamos matemática, mas aplicada para o cálculo, é crescer indefinidamente ou decrescer indefinidamente, que seria crescer acelerado e decrescer acelerado. Bom, tomamos essa concepção a respeito do que é o infinito para o cálculo, e a gente aplicou isso retirando o que seria limitado na função, no limite da função. Como assim? O limite da nossa função é escrito basicamente assumindo um jogo de intervalos. Ou seja, nós estamos limitando a distância entre o nosso ponto P referido da função na qual ela tende, né, e o nosso ponto X. Isto é, basicamente nós estamos pegando o quê? Aqui é o eixo das abscissas, que é o eixo das ordenadas, né, a interseção entre duas retas numéricas forma o nosso plano cartesiano e nós temos o desenho de uma função qualquer. Aí, sei lá, essa função aqui que nós estamos pegando. Bom, a gente fala o que? A gente já mostrou isso, né? Eu já mostrei nos vídeos de função que tomando aqui o ponto P, aqui é o limite da minha função. Não necessariamente minha função é contínua no ponto, tá? Isso aqui, por isso que eu não vou fazer nenhum pontozinho. Bom, essa função está referida no intervalo P mais delta e P menos delta. Isto é, o limite da minha função está referido nesse intervalo. Então, isso está limitando a minha função. Basicamente, quando a gente pensa no infinito, não pode existir um limite da minha função. Ou seja, não pode existir um intervalo. Por quê? Porque a gente entendeu que o limite, quando a gente fala de infinito, o infinito é uma ideia que a gente não sabe. Mas a gente estava pensando no infinito numa concepção de coleção de objetos, em termos de conjunto mesmo. E bom, a reta numérica do eixo das abscissas, o domínio da minha função, representa o domínio da minha função. Bom, quando a gente trabalha por infinito, o que acontece? O domínio da minha função, que representa o conjunto de coleção de objetos que existe na reta numérica que eu posso tomar, é infinito. Porque a gente não está trabalhando com a ideia do infinito, então a ideia é que essa coleção de objetos seja infinita. E o que a gente faz com essa coleção de objetos, que seriam os parâmetros, os valores para os quais eu tomo da minha função no eixo x. Bom, se o limite da minha função está referida nesse intervalo, ou seja, eu vou tomar x, posso tomar qualquer x dentro desse intervalo, para que eu tenha uma aproximação entre o meu x, a distância entre o meu x e o meu p, seja cada vez menor, para que eu tenha uma aproximação melhor do meu limite da minha função, a gente sabe o quê? Que, se eu quero tomar, então, infinitas coleções de objetos no domínio da minha função, ao retirar como o intervalo é arbitrário, se eu quero retirar esse intervalo, eu posso, então, agora tomar quaisquer pontos dentro da minha coleção de objetos. Ou seja, eu posso preencher o meu espaço de infinitas formas. Ou seja, aqui, quanto maior o meu valor de x, a gente viu que maior vai ser essa aproximação para esse determinado ponto do meu limite da minha função. E basicamente isso aqui implicava dizer o quê? Trocar essa desigualdade por essa daqui, x mais, tomar delta como um valor m qualquer, m maior que 0. E quando eu tomar valores de x maiores que esse m, eu vou ter o limite da minha função se aproximando para um determinado ponto. Aí isso aí alterava, né, o desenho da minha função, não é esse desenho aqui que está expresso. Bom, a mesma ideia vai ser limites para o infinito, tá? Basicamente, da mesma forma você vai fazer para o epsilon, sendo que a consequência no eixo das ordenadas. Então, termina aqui para mim, não é muito satisfatório, eu não gosto, é uma questão minha, perspectiva, trabalhar limites para o infinito e limites no infinito, isso é quase a mesma coisa, a mesma ideia. Então,
sendo sincero, eu não vou trabalhar no canal limites no infinito e limites para o infinito. Eu não vou explicar, não vou entrar nesse mérito, entendeu? Não é que seja fácil ou trivial, tá, gente? Longe disso. Limites no infinito e para o infinito são ideias muito abstratas, são ideias difíceis de difíceis compreensão. Então, não é simplesmente porque simplesmente você não vai precisar, você vai precisar, aliás, você vai precisar e muito. Mas eu não quero trabalhar, entende? Se você quiser estudar o tópico, aliás, você vai precisar, se estiver vendo esse canal. Como eu disse pra vocês, eu vou trazer exercícios, vou trazer mais coisas quando terminar o limites. E tá pertinho de terminar o limites, basicamente. Então é isso que eu vou fazer, a gente vai terminar todo esse assunto. E eu vou dar continuidade, pulando limites no infinito para o infinito. Aliás, eu dei limites no infinito, na verdade, mas eu vou pular esse tópico do limites para o infinito. Se você quiser entender sobre o limites no infinito para o infinito, vá no vídeo anterior. No limites no infinito eu já explico bem e dou uma realçada do que é o limites para o infinito também. E assista o vídeo anterior que você vai entender, não o caso do limites para o infinito. Agora, esses 6 minutos que foram destinados para essa explicação breve, a gente vai dar continuidade no assunto e nós hoje iremos trabalhar sobre o número muito especial, o famoso número de Euler. Número de Euler. Então, o que acontece? Que é basicamente representado pela letra E. Eu não sei se você já viu circulando aí, né, na internet essa equação: E elevado a π i mais 1 igual a 0. Essa equação, também chamada de equação de Euler, é descrita como uma das equações mais bonitas matemáticas. Bom, o nosso intuito de vídeo não é falar sobre essa equação e também está acima da minha alçada até então. Como eu disse para vocês, eu só estudei até então até integral de rima, né? E eu ainda estou no início de integral de rima, então não rola, né? Eu não vi isso. Eu sou um bebê na matemática. Bom, mas por que então você jogou essa equação aqui? Preste atenção a esse E. Esse E aqui nada mais é do que um número, gente. Se chama um número de Euler. E da onde vem esse número de Euler? Bom, nas modelagens matemáticas, estudos funcionais dos logaritmos e de outras equações, várias coisas também advindas da geometria, vai levar o número de Euler. Tem como resultado essas propriedades o próprio número de Euler. Então o número de Euler é um número muito importante na matemática, certo? Por aparecer. E ela descrever até modelagens, por exemplo, de terremoto mesmo. Nós usamos... Acho que a base é do logaritmo decimal. A base é do logaritmo decimal, mas enfim. Resumindo, o número de Euler é importante. E para terremoto, eu acho que a modelagem que se passa no Enem é base decimal, mas eu acho que na real deve usar o número de Euler como base. Bom, então o número de Euler é um número muito importante, certo? E ele aparece para nós no estudo de cálculo na seguinte função. O limite dessa seguinte função, 1 mais 1 sobre n, tudo isso é elevado a n, quando n tende ao mais infinito. Bom, já estudamos limites no infinito muito bem, então nós entendemos essa concepção aqui. E esse limite aqui nos dá exatamente o número de Euler. Então, basicamente, esse vídeo vai ser um vídeo de demonstração, em que esse vídeo vai ter como intuito provar esse limite. E esse limite, diferente dos outros limites, não vai ser provado de forma tão simples como definição formal do limite, e a gente vai trabalhar desigualdades. Não. Esse limite vai ser um pouquinho mais complicado de provar, porque o número de Euler é um número novo, você não entende o que ele é. Então, ele é um número qualquer, a gente não tem um valor para o número de Euler, que na verdade tem. Para quem não sabe, é 12,71, não sei o que, porque é um número irracional, tá? Bom, beleza. Então, a gente tem que entender por que dá um número de Euler. Primeira coisa, gente, pra gente provar isso, a gente vai ter que prestar muita atenção no nosso limite aqui, tá bom? Bora lá. O limite em que aqui eu tenho f de x como 1 mais 1 sobre n, tudo isso é elevado a n. Bom, o limite de uma função, a gente já viu que é elevado a n, basta eu pegar o valor do meu limite e elevar a n. Beleza, propriedades dos limites. Mas ainda assim, vamos entender um pouquinho melhor, vê. Gente, n tendendo ao mais infinito significa o quê? Que eu estou aumentando aceleradamente, de forma acelerada, minha quantidade de termos, porque o n não representa a quantidade de termos que eu estou tomando aqui do limite, certo? Então, eu estou fazendo o n crescer rapidamente, ou seja, eu estou tomando valores de n cada vez maiores. Eu estou tomando n
bora determinar um ponto qualquer, um ponto zero, por exemplo. Para o zero, o meu valor está indeterminado. Então, n indo para o mais infinito, que significa dizer que eu estou tomando cada vez valores maiores do que um determinado ponto. No caso desse caso, maior que o zero, porque o zero não está definido na função. E quando você vai tomando valores cada vez maiores na coleção de objetos do eixo das abscissas, que ficaria aqui, ó, basicamente aqui é o eixo x, que é o famoso n que ele colocou aí, tá? E a gente está tomando valores cada vez maiores de n, de tal forma que a gente está pegando um valor tão alto de n, que a gente não consegue escrever esse valor na reta numérica. Por quê? O que acontece? A reta numérica é uma reta ela obedece, ela ainda é uma reta tem infinitos pontos, isso é um postulado, axioma. Então ela comporta infinitas coleções de objetos, ou seja, infinitos números. Por isso, quando a n tende ao infinito, a gente está pegando é como se a gente estivesse prolongando essa reta cada vez mais. E a gente não para de fazer isso. Ou seja, a gente faz isso quantas vezes? Infinitas vezes, né? A gente pensa isso, né? Então, eu vou aumentar tanto quanto eu quiser. E ao fazer isso, aumentar exponencialmente isso daqui, o que acontece? Olha esse termo aqui, 1 sobre n. Você concorda que a gente já viu em limites no infinito que o limite de qualquer função nessa forma daqui, essa função daqui, quando x tende a zero ou x tende... Aliás, quando x tende ao mais infinito, observe. Se x tende ao mais infinito, é como se eu estivesse pegando uma unidade e dividindo cada vez mais em unidades menores. Por quê? Porque eu estou dividindo de forma imensa. Ou seja, observe que quando você vai aumentando o valor de x, isso aqui se aproxima muito de zero. Ou seja, o limite, a noção intuitiva do limite dessa função é zero. E você prova isso graficamente, né? E fazendo os cálculos. Bom, então o limite dessa função é zero. Então observe que é exatamente essa função aqui. Só trocou do lugar do x, é o n. Então, se eu faço isso, isso aqui se aproxima de zero, mas não é zero. É 0,00 alguma coisa, 1, por exemplo. Então eu vou ter 1,0001. E isso é elevado a n vezes. Porém, observe que eu estou então pegando o produto disso daqui, dessa mesma coisa, inúmeras vezes. Na verdade, quantas vezes? Infinitas vezes. Quantas vezes eu quiser. Ou seja, muitas vezes. Então isso aqui vai dar um valor que a gente não consegue determinar. Porque é infinitas vezes, cara, que eu estou pegando sem parcela. É como eu estivesse pegando, então, o próprio 1 mais alguma coisa próxima de zero e elevando ao infinito. Então a gente não existe isso de elevar ao infinito. O infinito não é uma operação, é uma ideia. Você tem que esquecer isso. Quando você usar esse símbolo, aqui já não é mais número. Tudo que está escrito aqui é número, gente. A única coisa que não é número é quando a gente escreve o limite aqui. Ó, quando escreve o limite, isso aqui não é número. Por quê? Porque é para representar esse limite, é para representar uma operação. Apresentar uma aproximação entre duas coisas, entre um ponto qualquer para outro ponto. E isso aqui tudo é número, tudo número. E isso aqui já não é também. Isso aqui é uma ideia também, é para dizer que você vai cobrar inúmeras parcelas, né? Você vai fazer um produto de inúmeras parcelas, é basicamente isso, né? Que é o número de termos aqui. Bom, nesse caso, como que então a gente vai demonstrar isso, se a gente não consegue trabalhar? Bom, há duas formas, né? Se você parar para pensar nessa função, se eu pensar exatamente nessa ideia da própria substituição do infinito, isso aqui se aproxima de zero, beleza, isso aqui é 1. 1 elevado ao infinito, velho, se tu pega uma coisa e você tá pegando infinitas vezes essa coisa, é a mesma coisa de eu afirmar que eu tenho infinitas coisas. Mas também é a mesma coisa que vai dar 1, porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então é um dilema, tá? Não existe uma operação infinito. Não existe. Até onde eu sei, até então, que eu tô estudando, não existe. Então, você não sabe o que é isso. Então, basta provar que, tirar essa ambiguidade, que esse resultado E não é infinito. Ou seja, basta provar que o limite dessa função é algo limitado. Ou seja, basta provar que a função é limitada. Ou seja, é o famoso converge a algum valor, diverge. Esse limite vai para algum valor. E esse valor é limitado, não é o infinito. Basta provar então que a função é limitada. É a primeira coisa que a gente vai fazer. A segunda coisa que a gente vai fazer é provar que a nossa função ela é crescente. Por que crescente? Bom, gente, para pensar. Essas parcelas que nós estamos pegando aqui,
como eu tenho 1 sobre n aqui, cada vez que eu aumento n, isso aqui se torna mais pequeno ainda. Então, será que o tão quanto pequeno que eu tornar isso, eu não vou ter parcelas iguais? Então fica essa questão. Não parcelas iguais, mas parcelas ainda menores. Então, provar que ela é limitada é provar que ela não vai para o infinito. Ou seja, eu tenho um número, esse limite vai dar um valor numérico, certo? Vai dar um valor limitado, não é o próprio infinito. E a segunda passo para provar isso, e essa parte do limitado é por causa do n tendendo ao infinito. E o segundo passo é provar que as parcelas são crescentes, tá? Que as parcelas já não são decrescentes, ou seja, que as parcelas vão diminuindo bastante para isso aqui dar zero, por exemplo. Então, essa é a ideia, provar que, no caso, ela é crescente e provar que ela é limitada. Bom, então o que a gente vai fazer? O primeiro processo que a gente vai provar é que ela é limitada. E como a gente vai fazer isso? Bom, a única coisa que a gente pode fazer, Euler, a gente não sabe que bosta é o número de Euler. A gente vai, vocês vão entender melhor agora, mas não vai entender ainda completamente o que é o número de Euler. Bom, n tendendo ao infinito é uma abstração pura, é uma ideia só que representa a única ideia que eu estou pegando tantas parcelas de n que eu estou aumentando n como eu quero. Basicamente é isso. Aqui é n, o que sobra é trabalhar com a função. Então o que a gente vai fazer? Vai trabalhar com a função horas. 1 mais 1 sobre n elevado a n. Bom, seria muito bom se a gente pudesse extrair alguma informação disso. Bom, gente, perceba que isso aqui nada mais é do que binômio de Newton. A gente consegue expandir os termos do que representa isso aqui, termo por termo. Como? Bom, você vê em binômio de Newton que, dado qualquer produto notável nesse estilo daqui, a gente basta tomar. Isso aqui representa os termos. Ao expandir os termos que representa, isso aqui representa que se eu tenho n, é basicamente eu tomar eu tenho n formas de escolha dos meus termos A e B em uma certa expressão. Bom, por ter dois termos, obviamente, eu vou estar escolhendo, por exemplo, dois termos aqui. Por exemplo, eu ter A mais B vezes A mais B. Observe que essa parcela, cada parcela só tem dois fatores. Então, o que eu gerar aqui tem que ser fatores que são nada mais do que uma combinação desses dois fatores aqui que eu estou escolhendo, certo? Então, não pode aparecer um outro fator, um C, por exemplo. Então, beleza. Então, isso aqui nada mais do que uma combinação. N, eu tenho 0 formas de escolher o primeiro. Aí, o que acontece? Esse N aqui, ele representa as tantas formas que eu posso escolher o meu primeiro termo, por exemplo, A elevado a N. E aqui, o inferior, se indica o número que eu posso escolher. Se eu escolhi N formas já o A, então sobra 0 formas de escolher o B. E assim por diante. Se eu tenho N e eu escolho uma forma, eu tenho N escolhas de escolher o A, certo? N menos 1 escolhas de escolher o A, né? Porque sobra uma forma de escolher, uma única forma de escolher B. E assim por diante, até eu chegar que N, eu escolhi N formas, ou seja, sobra o quê? Que se eu escolhi N formas pro B, então sobra 0 formas pro A. Então B elevado a N. E isso aqui é o binômio de Newton, né? A gente já está acostumado. Bom, e basta a gente, no lugar do A e do B, substituir. É basicamente isso. Então, ó, eu tenho N formas. N o famoso, a combinação. Isso aqui é combinação, né? N formas, eu escolho 0 delas. Então vai ficar 1 elevado a N. Aí, como 1 sobre N elevado a 0, eu posso simplificar como 1, né? Então, deixar assim. Aí agora, dando continuidade, N escolhe uma formas aqui, aí 1 elevado a N vezes 1 sobre N. E assim por diante, gente, até chegar em 1 sobre N elevado a N vezes N formas, escolho N delas. Gente, dá para simplificar ainda mais, claro. 1 elevado a qualquer coisa, independente de qual valor seja atribuído a N, é o próprio 1. Então, a gente pode, no lugar de 1 sobre N menos 1, substituir por 1. E como está multiplicando, qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Então, isso aqui vai passar a ser N escolhe 0. Deixa eu ver se eu estou gravando áudio, pelo amor de Deus. Estou gravando áudio. N escolhe 0 aqui. N escolhe uma forma aqui. Aí aqui 1 sobre N. E assim por diante. Mesma ideia. Esse N escolhe N forma escolhe N, é N fatorial.
n menos n fatorial vezes n fatorial. Então, isso aqui dá 0 fatorial, que é 1. Isso aqui dá 1. Então, termina que é 1. Então, por isso que eu simplifiquei ali também. No caso, você tem que ter visto o combinatório aqui e binômio de Newton para entender o que eu estou fazendo até então. E, obviamente, a operação de limite e tudo que eu dei até então. Bom, dando continuidade, então, o que acontece? Gente, a nossa ideia é a seguinte coisa. Olha só. Seria muito massa a gente saber, beleza, se isso é igual a isso, aí vem uma ideia bacana na nossa cabeça, que é o quê? O teorema da troca. Eu não falei no canal porque eu acho muito trivial, que o teorema da troca é muito simples, eu só falo que tu tem duas funções, quaisquer que sejam elas, f de x, g de x, por exemplo. E essas duas funções f de x, elas são iguais, sendo que uma é contínua e a outra não é. Aí o teorema da troca nos diz, né, que o limite dessa minha função f de x, sendo f de x a contínua, g de x a descontínua, eu posso substituir tanto a contínua pela descontínua quanto a descontínua pela função contínua, já que são funções iguais. E o limite dela, x tendeu ao ponto P, certo? E eu descubro o valor. Então, o teorema da troca seria isso. Então, algo equivalente ao teorema da troca seria a gente entender, já que 1 mais 1 sobre n elevado a n é igual a essa soma, seria muito bacana a gente entender quem é essa soma. Por quê? Porque se isso aqui é igual, basta eu substituir o limite de x, e se n tender ao infinito, eu vou saber o valor disso daqui, né? Seria muito bacana a gente entender quem é essa soma. Então, o nosso objetivo é saber quem é essa soma, então. Que é, basicamente, continuar, nos dar a ideia que a gente tem que continuar, basicamente, descobrindo quem é essa soma. Bom, são diversos termos estranhos que nós temos aqui. Seria muito massa, pelos nossos estudos de matemática básica, isso aqui nos dá uma PG, uma PA, uma PAG. Seria algo, umas modelagens matemáticas que nós conhecemos, né? PA é o que? Uma progressão aritmética. Eu tenho um determinado conjunto, uma sequência, em que eu consigo obter sempre o termo anterior do posterior, e eu consigo obter o termo posterior a partir do anterior. E consigo entender, então, que isso segue uma modelagem matemática. Então, eu consigo fazer a soma desses termos, né? Então, seria algo muito bacana e muito simples se isso aqui desse uma PA, por exemplo, ou uma PAG ou uma PG. Será algo muito simples. Então, é isso a nossa ideia. É tentar transformar isso aqui em algo que nos conheça. Que a gente conheça, né? Então, desculpa pelo barulho aí. É uma ambulância, né? Que Deus abençoe quem esteja dentro, sei lá. Enfim. Deixa eu fechar aqui a janela, calma aí. Então, a ideia vai se resumir ao quê? A gente vai abrir o que aqui, esse termo por termo, para ver se a gente encontra uma sequência, alguma coisa, né? Então, vamos lá. N formas eu escolho 0. Bom, isso aqui é combinação, basicamente, de N, você toma 0, certo? Ou seja, N fatorial, N menos 0 fatorial dá o próprio N fatorial, vezes o 0 fatorial. Bom, isso aqui, N fatorial sobre N fatorial, eu estou pegando o mesmo número, dividindo por ele mesmo. 0 fatorial, por definição, é igual a 1, certo? Então, isso aqui nos deu o valor de 1. Beleza. Até aí, então, tudo bem. Deu 1. Beleza. Agora, vamos abrir N fatorial sobre a subtração e a diferença entre os fatores, N menos 1 fatorial, vezes 1 fatorial. Isso tudo multiplicado por 1 sobre N. Bom, isso aqui eu vou deixar dessa forma até então. Isso aqui é o nosso x, beleza. Bora dando continuidade aqui, eu vou pegar aqui do canto da página agora. Bom, desenvolvendo o termo, a gente vai ter o quê? N fatorial é basicamente todos os produtos de valores antecessores a n, ou seja, n menos 1, n menos 2. Então perceba que ao parar n menos 1 fatorial, a gente tem o mesmo número aqui. Então basta a gente simplificar esse fator. Bom, eu tenho agora n sobre 1 fatorial que é 1, então eu tenho n. N vezes 1 sobre n é a mesma coisa de eu pegar n e dividir por ele mesmo, então isso aqui dá 1 também. Observe que isso aqui deu 2. E olha que coisa linda, esse primeiro termo nos deu o valor de 1, esse segundo termo nos deu o valor de 1. Não seria muito bacana que todos os termos fossem 1, na verdade, a gente não soubesse? E a gente vai descobrindo por termo que é realmente 1. Se fosse 1, estaria problema resolvido, porque, gente, é sempre somando 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ou seja, nada mais é do que eu estar pegando, então, 1 vezes n vezes, né? Então, a gente estaria, então, com n 1s,
que seria n, x igual a n. Seria muito simples, né? Aí a gente saberia que isso aqui ia para o mais infinito. Porque, ó, o limite de n tendendo ao mais infinito, isso aqui é o próprio mais infinito, né? Eu estou aumentando n quanto que eu quero, então dá o próprio mais infinito. O n vai crescer tanto quanto eu quero. Mas a gente sabe, né, que a função é limitada. Então, se a gente fizesse isso, a função não é limitada. Então vamos ver se vai ser isso mesmo? Bora ver. Eu já dou spoiler que não, né? Mas vamos ver. Dando continuidade. Agora o nosso próximo termo seria qual? Já foi o do 0, 1, agora 2. N formas, eu escolho 2. Aí eu tenho 1 sobre n quadrado. Eu vou desenvolver aqui o outro termo também, que a gente vai precisar dele. N formas, eu escolho 3 aqui. E o resto já não vai precisar mais. Porque, spoiler, como eu já sei a demonstração, não é o seu que vai dar. Até o n chegando a 3 já é o suficiente, pode provar o que a gente quer. Bom, então vamos lá, abrir aqui esse fator aqui. 2 mais n escolhe 2, n fatorial sobre n menos 2. Bom, como a gente quer simplificar, feitas as simplificações, no caso, essas simplificações daqui, ó, aí vai ficar isso tudo sobre 2 fatorial, né? E isso 1 sobre n quadrado, que é a mesma coisa de multiplicar isso tudo por 1 sobre n quadrado. Bom, observe que isso aqui nos vai dar, fazendo a distributiva ali e a devida multiplicação, nós vamos ter que isso é igual a isso, perfeito? Observe que agora já não deu mais 1, então realmente não seguiu o que seria uma PA de razão constante em 0, que seria basicamente eu ter 1 mais 1 mais 1 infinito n vezes, né? Na verdade, como n vai para o infinito, então infinitas vezes dá o próprio infinito, né? Bom, então, não foi algo bacana. O nosso terceiro termo, segundo termo, né? 1, 2, 3, nosso terceiro termo. Nosso terceiro termo, infelizmente, nos deu uma resposta em função de n, da quantidade de termos. Bom, então aí você se encontra sem esperança, porque deu uma parcela diferente. Mas há uma outra ideia. Qual a ideia? Pô, seria muito bacana que surgisse, já que a gente está trabalhando com o limite de alguma coisa indo para uma coleção de objetos no eixo das abscissas indo para o infinito, ou seja, n cresce tanto quanto eu quero, seria muito bacana se viesse um limite que a gente já conheça. Como qual? O único limite que eu tinha visto até então em exemplo de limites no infinito para vocês aí no outro vídeo foi qual? Foi exatamente esse daqui, né? Em que aqui vai para 0 e aqui quando n tende a 0 vai para o mais infinito. Bom, seria muito bacana que viesse esses limites. Você já provou eles, né? Na verdade eu não cheguei nem a provar eles, mas a gente provou intuitivamente eles, podemos dizer assim. Bom, seria muito bacana que desse esses limites, né? E olha só, cada parcela sempre tem 1 sobre n, ou seja, eu sempre consigo tirar esse limite. Seria muito bacana, né? Seria muito bacana. Então, vamos tentar descobrir se a gente consegue tirar algum fator e colocar em comum, em evidência, né? E surge uma outra expressão, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, como que a gente pode fazer? Bom, todos os outros fatores nos deu como resposta soma 2, valores inteiros, bonitinhos. Então, esse que nos deu, vamos tentar ver se a gente consegue retirar algum fator daqui. Bom, como a gente pode fazer isso? Bom, simplificando, né? Ó, se você tem um número 3,5 menos 1,5, aí você tem 1/4 menos 1,5, observe, aí não pode fazer essa subtração, porque nós estamos trabalhando com a mesma unidade dividida em partes distintas, ou seja, a proporção dos tamanhos delas são distintas dessas partes. Eu não vou conseguir encaixar para achar um número resultante positivo, né? Um número resultante inteiro é o próximo disso. Então, qual é a ideia? A nossa ideia sempre é o quê? Igualar os denominadores. A gente faz o famoso MMC, né? Então, basta que eu torne igual o denominador comum. Mas aqui, quando está com o denominador comum, eu posso simplesmente fazer a operação direto, né? E observe então que isso aqui, os dois, o numerador junto, é a mesma coisa dos dois separados no mesmo denominador. Então a gente pode fazer a mesma coisa com aqui, né? A gente pode fazer n² sobre 2n menos n sobre 2n. Bom, os fatores n vão embora, simplificando.
vai ficar n sobre... aliás, é 2n quadrado, né? Perdão, cometi uma gafe aqui. Beleza, então vai ficar o quê? Ó, termo n quadrado vai embora, vai ficar 1,5 menos 1 sobre 2n. Bom, dá pra colocar 1,5 em evidência e olha só que surgiu. Surgiu um fator interessante, né? Surgiu 1 sobre n aqui, que é uma coisa que eu conheço. Bacana, surgiu um fator aqui. Será que esse fator... Aí cria-se a pergunta, será que esse fator que estava aqui, ele está presente nas demais parcelas? E a resposta é sim. E basicamente é isso que a gente vai ver, ó. Vamos ver para o próximo. Então, isso aqui a gente pode transformar já em quê? 1,5, 1 menos 1 sobre n, nesse fator daqui. Isso, é isso, né? Beleza, bora ver agora o n toma 3. n3, 1 sobre n cubo. Olha só, abrindo esse fator daqui, n fatorial é produto de todos os antecessores. N menos 3 fatorial vai embora com o termo de cima. 3 fatorial aqui, vezes 1 sobre n cubo. Realizando as devidas distribuições ali, n quadrado menos n, multiplicado isso por n menos 2, isso vai nos dar n cubo menos 2n quadrado, menos n quadrado mais 2n. E tudo isso sobre 3 fatorial, que é 6, 3 vezes 2, n cubo. A gente pode, de novo, fazer a mesma separação, né? A mesma estratégia de separar os termos e vai surgir o quê? N cubo dividido por n cubo nos dá 1/6, menos 2n quadrado sobre 6n cubo vai nos dar 1/3, né? 1/3, 1 menos 3n, né? Menos 1 sobre 3n. Ali, menos n quadrado vai nos dar algo parecido também. Aí a gente vai fazer o quê? 1 dividindo por n, simplificando n quadrado, 1 sobre 6n, né? E por fim, nos dá 1 sobre 3n quadrado. É isso? Positivo? É isso mesmo. Beleza. Bora ver se a gente surge com aquele fator de novo? Bom, observe que eu posso colocar 1/6 aqui em evidência, né? Colocando 1/6 em evidência, 1, e aqui está o 6 de novo, menos 1, que é o próprio ele, e sobre n, né, que é o termo que falta para ficar igual. Opa, surgiu ele de novo, hein? Bora ver os outros termos, se a gente consegue fazer algum agrupamento? Consegue, né? Consegue colocar aqui 1 sobre 3n em evidência. Ou seja, mais 1 sobre 3n em evidência, vai surgir 1 sobre n menos 1. Aí você falaria, pô, já deu diferente. Não deu, né? A mesma coisa, só tá com os sinais invertidos. Para isso, basta a gente, em vez de colocar, né, 1 sobre 3n em evidência, colocar menos 1/3. Então a gente trocaria esses sinais e ficaria exatamente o que a gente quer. Olha só, surgiu os mesmos fatores. Aqui a gente consegue colocar esse fator então em evidência, agrupando os outros fatores que sobram. E olha só que beleza, cara. Olha só que beleza. Então surgiu o fator que eu queria, né? E ainda dá pra fazer mais, né? Como assim? Ó, vê se não dá pra fazer mais. Colocando 1/3 aqui em evidência, dá pra fazer mais ainda, ó. E ficando 1 menos 1 sobre n ao quadrado multiplicado por 1/3. Olha só que coisa. Então dá pra gente substituir isso aqui, na verdade, pelo quê? Por 1/3, 1 menos 1 sobre n quadrado, e assim por diante. E você vai fazer por indução, que todos esses termos você consegue extrair o termo 1 menos 1 sobre n, tá bom? Aí como você faz por indução? Você prova para n igual a 1, prova para n igual a k, e depois um n igual a k mais 1. Bom, nesse caso eu não vou fazer porque demoraria mais, no caso, a conta, né? Demoraria mais essa demonstraçãozinha aqui. E o nosso objetivo também não é... nosso objetivo é demonstrar o limite, não demorar, né? Então, observe que dá para fazer isso. Claro, eu posso tirar um termo 1 menos 1 sobre n e colocar 1/6 aqui, né? Então, fica algo bacana, entendeu? Tá algo bacana aqui, beleza. Então, a mesma coisa eu posso fazer com o termo final, né? Aí, o que seria, então, esse desenvolvimento aqui que a gente tá fazendo, gente? Ó, bora lá. Eu tenho 2 mais 1,5, ó, 1,5, 1 menos 1 sobre n,
1 menos 1 sobre n. Aí aqui a gente viu que seria isso, mas dá pra fazer isso daqui, ó. Um sexto, né? Seria um sexto? Acho que seria um sexto, se não me engano. E dá pra gente ir fazendo cada vez mais esses termos aqui, tá? E desenvolvendo eles. Então observe que, na verdade, iria virar esses termos daqui, né? Olha só que beleza. E agora a gente consegue colocar o termo 1 menos 1 sobre n em evidência, né? Aí vai ficar o que se a gente colocar esse termo 1 menos 1 sobre n em evidência? Bom, vai ficar 2 mais 1 menos 1 sobre n em evidência. E a gente tomar n fatores desse cara, vai ficar o quê? 1 sobre 2. Só vai sobrar as frações, né? Aí, confia em mim. A próxima é 1 sobre 24 avos, caso você fizesse. E isso daqui, esses termos que sobram, nada mais é do que o quê? Do que 1 sobre n fatorial, cara. Olha só que coisa. Ou seja, isso aqui nada mais é do que 1 sobre n fatorial. E você tá fazendo o produto disso, somando isso. Então isso aqui é a mesma coisa, gente, de você fazer o quê? Você fazer isso daqui, meu camarada. Olha só o que tu tá tendo. É basicamente isso. Conforme você atribui valor para n, vai surgindo as parcelas. É basicamente isso que você tem. Então esse é o meu x. Esse é seu x. Mas o que acontece? Ainda tá em função de n, né? Ainda tá em função de n. Você não conseguiria fazer alguma coisa. E a nossa ideia é provar que ela é o quê? Limitada. Então, como que a gente vai provar que uma função é limitada? Gente, basta a gente falar que o quê? Eu falar que algo é ilimitado significa dizer o quê? Que essa coisa que é ilimitada, ela não tem fim. Ou ela não tem... pronto, ela não tem fim. Se ela não tem fim, ela é maior que tudo. Então basta eu achar uma desigualdade que afirme que isso não é maior que o próprio infinito. Ou seja, afirmar que limite, um valor que limite a minha função. Ou seja, o meu x. Essa é a ideia. Por isso, provar a ideia de ser limitada. Então, basta eu achar uma desigualdade. E como a gente vai fazer isso? Bom, aí agora vem um truque de mestre. Nem tanto de mestre, mas de mestre. Que o livro coloca. Que qualquer livro coloca, tá? A demonstração, pelo que me lembro, regularmente ela é assim. Talvez alguns tratamentos sejam diferentes, mas a ideia da demonstração é assim. Ele fala o quê? 2 elevado a n é menor ou igual a n mais 1 fatorial para todo n maior ou igual a 1. Primeiro, por quê? Você jogou isso aqui, Matheus? O que eu vou usar isso aqui? Por que do nada? Na verdade, isso se chama estratégia. Por quê? Gente, eu quero afirmar o quê? Que um número, para formar que isso aqui, eu quero achar uma desigualdade que isso aqui seja menor que um número, né? Então, bom, 2, obviamente, é um número que eu conheço. Mas o que é isso aqui? Bom, gente, para eu fazer isso, eu não quero provar que x é limitado. O meu único objetivo é o quê? Provar que x é limitado e não achar o valor. E se achar o valor dele, legal. Seria muito bacana achar o valor de x. Realmente, seria muito bacana. Mas o nosso objetivo não é provar um valor para x, ou achar o valor de x. Nosso objetivo é provar que ela é limitada, cara. Não esqueça disso. Ou seja, se eu falo, por exemplo, que eu tenho um número 3, e eu quero provar que esse número é limitado, basta eu achar um número que seja maior que 3, o 4, por exemplo. Então 3 é menor que 4. Eu provo que ela é limitada, então por causa da parte desse número. Então basta eu achar um número, né? Basta eu achar um número que é maior que esse cara, ou igual a ele, e substituir aí. E essa é a ideia, ou por isso dessa desigualdade de 2 elevado a n aqui menor ou igual a n mais 1 fatorial. Aí você prova aí, você consegue provar isso daqui. O que acontece? Quando você faz o inverso desses termos, olha só, pegando o inverso desses termos, normalmente vai ficar algo maior ou igual, mas não vai inverter. Por quê? Porque tu vai pegar o inverso dos outros termos também. E olha só que coisa.
Então agora tu vai estar falando o quê? Tu vai estar falando que n tem que ser necessariamente maior ou igual a 1 nessa demonstração também. E bom, n não pode ser 0 também, né? Porque a gente cairia numa baita de uma indeterminação. Então, beleza. Entendi isso. Então o que a gente vai fazer com essa informação, gente? Olha isso. Olha o que a gente tem aqui. Basicamente, aqui eu só estou considerando um termo a mais para n. E aqui, um termo a menos. Mas é a mesma coisa. Então você concorda que a gente pode substituir? Basta que eu tire um dos termos daqui, já que isso aqui é menor ou igual. Então basta que eu substitua ali no lugar disso. Ou seja, eu vou substituir no lugar disso. Então o que vai acontecer? Vai tornar x é igual... Aí vai, em vez de trabalhar com x, que é esse número inteiro aqui, aí vai falar o quê? Que 2 mais 1 menos 1 sobre n é elevado a n vezes 1 sobre n fatorial, na verdade, é a mesma coisa de eu falar 2 mais essa sequência daqui. Ou seja, mais o que, cara? 1,5, 1/4, que é 2 quadrado, assim por diante, até chegar no 1 sobre 2 elevado a n, que é a mesma coisa. Mas observe, aqui eu estou considerando mais um fator, e aqui eu retiro um fator. Aqui eu considero mais um fator e aqui eu estou com menos um fator. Então basta que eu adicione ou retire um fator a mais. Nesse caso, retirar um fator a mais desse cara, certo? Basta eu tirar um fator a mais desse cara. N menos 1, né? Concorda? Sendo que a gente sabe que eu vou fazer n tender ao infinito, né? Então, na verdade, isso aqui vai continuar. Ilimitado. Beleza, e agora perceba que agora a gente tem tudo que a gente quer, né? Por quê? Bom, agora eu consigo achar o valor de quem é esse cara, somar com esse cara e provar que a função é limitada. Ou seja, eu consigo provar que a função é limitada. Ou seja, eu consigo provar que isso daqui é maior ou igual a 1 mais 1 sobre n elevado a n. Bom, e fica uma beleza, né? Então, por que fica uma beleza? Porque essa sequência que a gente tem aí, que eu coloquei em colchetes, é uma PG, cara. Como assim uma PG, cara? Eu não sei o que é uma PG. Como você não sabe o que é uma PG? Você tem que ter visto. Mas não tem problema não, a gente faz uma revisãozinha rápida. Dá nada não, né? Ó, uma PG, cara. Lembra que eu tava dizendo? Seria muito bacana surgir uma sequência que a gente conhece, que segue uma modelagem matemática. A PG é isso. É uma sequência, é uma coleção de objetos. Isso é um conjunto de termos A1, A2, A3, termos quaisquer. Aí eu vou limitar, para a questão de explicação, os termos dessa minha PG para N, tá? Então, N é um termo qualquer, né? Beleza. E ao afirmar que essa sequência segue uma PG, isso significa dizer o quê? Progressão geométrica. Bom, o nome disso é por causa que a geometria da coisa, a progressão com que uma coisa faz a partir da geometria, forma a figura geométrica, segue uma ideia geométrica, tá bom? Por isso progressão geométrica, mas não endoida não. Basicamente, quando ele fala que isso aqui é uma PG, essa sequência é uma PG, isso significa dizer que você sempre pode descobrir o termo posterior a partir do anterior, multiplicado por uma razão, por um número. Mesma coisa pro anterior. Eu posso descobrir o meu termo anterior bastando saber o posterior multiplicar, dividido, aliás, por um número. Ou seja, eu sempre posso obter o termo posterior a partir do anterior multiplicado por um número. Isso significa dizer o quê? Que o A2 é o A1 multiplicado por um número. Esse número a gente chama de quê? Por quê? Porque é uma razão, é uma constante, tá? Esse número nunca pode se alterar nessa sequência. Aí o A3 é o termo anterior multiplicado por quê? O A4, o anterior multiplicado por quê? E assim por diante até o AN, em que vai ser o termo anterior a n menos 1 vezes Q. Perfeito. E agora observe a seguinte coisa, que se a gente pega, que a gente consegue obter algumas coisas daqui. Mas, Matheus, se eu tenho um termo, por exemplo, posterior, eu tenho um termo A3 e eu tenho um termo A1, eu consigo chegar, sabendo a razão? Consegue. Como? Tá vendo isso aqui? Você concorda que se eu pegar o produto de todos esses termos, multiplicar todos esses termos, bacana.
Você quer multiplicar todos esses termos. E o que vai acontecer se eu multiplicar todos esses termos? Olha só. Se eu pego um exemplo, A2 vezes A3. Isso aqui é A1 vezes Q vezes A2 vezes Q. Observe que o A2 está repetido em ambos os lados da equação. Eu posso dividir todos os termos por A2. O que eu faço de um lado da equação, eu faço do outro. Então A2 vai embora. E A3 vai ser obtido pelo termo A1 multiplicado pelo quadrado da razão. Beleza, bacana. Mas se tu faz isso pro A4, pro A5, pro A6 e depois vai fazendo, vai dar a mesma coisa. Você vai chegar no quê? Que todos os termos, o termo anterior e o posterior vai se cancelar. Qual? Esse termo se cancela com esse, já que está multiplicado, porque está do outro lado da razão, entendeu? O A3 se cancela com o A3 aqui, o A4 com o próximo A4, o A5 com o próximo A5, assim por diante. E o AN-1 com o AN-1 aqui, ele se cancela, né? Por quê? Porque vai surgir aqui o AN-2 vai ser dado pelo AN-1 aqui. Aliás, o AN-1 é igual a AN-2, que vai se cancelar e assim por diante. Beleza. Então vai sobrar a N aqui, né? Beleza, perfeito. Vai sobrar o AN. E do outro lado vai sobrar o A1, que é o primeiro termo, que não segue... O primeiro termo é um termo qualquer e não segue uma razão, tá? O primeiro termo é caótico. E quantas vezes eu tenho multiplicado a minha razão? Bom, se eu tenho aqui N termos, porém eu estou começando 2, e o A1 é o primeiro termo, então eu tenho Q elevado a N menos 1 termos. Perfeito. Agora você tem uma fórmula que você consegue chegar em qualquer termo a partir do primeiro termo. E você ainda pode provar que isso aqui para um K qualquer e obter qualquer... aliás, você pode obter um termo AN para um termo P qualquer. Basta fazer N menos P. É basicamente isso. Bom, beleza, Matheus. Você ensinou tudo isso e tal, mas para que isso vai me servir? Eu entendi que isso aqui é uma PG. Bom, isso aqui é uma PG. Por que uma PG? Primeiro termo, 1,5. Segundo termo, 1,5 em que o 2 está elevado ao quadrado, o próximo ao cubo. Observa que o A2 é o A1, 1,5, multiplicado por 1,5. E se eu falei que é uma PG, essa aqui é a razão. 1,5 é a razão, tá bom? E o A1 é 1,5. Perfeito, cara. Observação, entendi. Mas eu quero saber quanto vale a soma disso. Então, se eles seguem um padrão, a soma também vai seguir um padrão. Como? Bom, a gente vai ver isso agora, vê. Se eu quero a soma de um termo de uma PG qualquer, eu quero o quê? Eu quero A1 mais... O A2 não é o A1 vezes Q, que é o anterior multiplicado por razão? Beleza. Aí o próximo, A1Q quadrado. Por que Q quadrado? Porque o A3 é 1 aqui quadrado. A fórmula, lembra? Que a gente acabou de chegar. A N, que elevado a N menos 1. A gente sempre pega o primeiro termo e multiplica pela razão subtraída de N menos 1. Ou seja, se eu estou na terceira posição, eu pego Q quadrado. Se eu estou na quarta, como agora, Q cubo. E assim por diante. Até tu chegar a 1Q elevado a N menos 1, que é a fórmula. Perfeito, Matheus, entendi. Mas, e daí? Bom, gente, perceba a seguinte coisa. Eu não quero saber quem é a soma. E se eu fizer isso daqui, ó. Olha a sacada, olha que sacada genial. Pega essa primeira equação, multiplica toda ela por Q. Vai surgir essa segunda equação, S vezes Q. Que é a mesma coisa de eu fazer A1 multiplicar tudo por Q, A1Q. A1Q aqui vai virar A1Q quadrado. A1Q quadrado vai virar A1Q cubo. E assim por diante. Observe a seguinte coisa. Que eu estou fazendo o quê? Ao multiplicar por Q, eu estou fazendo o primeiro termo virar o segundo termo. Eu estou fazendo o segundo termo virar o terceiro termo. E o quarto... E assim por diante, né? Você me entendeu? O terceiro termo virar o quarto termo. E assim por diante. Então, observe que ao multiplicar por Q aqui, que aqui é Q elevado a N menos 1, eu vou chegar ao quê? Ao A1 Q elevado a N. Perfeito? Perfeito. Beleza. E daí? Isso me serviu de quê? Cara, subtrai essa primeira equação da segunda. Olha o que vai surgir. Os termos vão se cancelar, tal como a gente tinha feito da outra forma. Sendo que saía direto. Dessa forma a gente meio que fez isso acontecer. Beleza. Aí eu tenho um termo A1 que é elevado a N menos 1 aqui e se cancela com esse. Perfeito.
Beleza, então isso aqui vai sobrar o quê? Fazendo S menos SQ. Por que menos SQ? Porque, cara, eu só consigo retirar esses termos que é uma soma subtraindo, né? Eu fazendo tudo isso aqui ficar negativo, aí os termos se cancelam. Beleza, perfeito. Aí sobra quem? O A1, porque não tem nenhum termo ali para cancelar o A1, mais o termo final, que é A1 que é elevado a N, que é um termo novo, né? Perfeito. Colocando S em evidência, colocando A1 em evidência. Olha só o que surge. Então você consegue descobrir que os termos de uma PG qualquer, a soma deles, é dada por essa fórmula. Perfeito, cara. Pronto, Matheus. Posso somar isso aí, essa bodega. Realmente. Mas lembre-se, aqui a minha PG ela tem termos finitos. Na sua, não. Isso aqui, ó, limite, tendendo ao infinito, cara. Matheus, e agora? Bom, basta você aplicar o limite nessa função, fazendo n tender ao infinito, né? Se aumentar tantos parciais quanto você quer. Verdade, né? Então, você pega a formulazinha e aplica o limite nela. Aí a gente chama aqui de Sn. Então, o limite de Sn quando n tende ao mais infinito, né, Matheus? Exato. A1, a gente vai ter o quê? Eu posso escrever assim, né? Por que tá mais um aqui mesmo? Eu esqueci de trocar o sinal, tá, gente? Lembra que é subtração? Eu esqueci de trocar o sinal, mouse aí. Esqueci de trocar o sinal aqui. Bom. Beleza, Matheus, eu entendi isso aqui, mas tu inverteu o sinal aqui, né? Eu inverti, aí ficou menos aqui. Aí eu inverti embaixo também, tá, gente? Aí se eu invertir embaixo, eu coloquei menos em evidência, ou seja, eu troquei o sinal para virar aqui menos 1. Aí fica positivo com o termo de cima, tá? Aí volta a ter isso daqui, a mesma coisa. Beleza. E agora? Aí você quer o limite disso aqui quando ele tem um infinito, né? Exatamente. Ou seja, você quer o limite dessa brincadeirinha aqui, ó. Você pode escrever assim que dá na mesma. Ó, gente, olha só que coisa. Para pra pensar comigo. Qual é a razão da minha... daqui? 1,5, né? A razão tá entre o quê? Tá entre 1 e 0. É isso aí, Matheus. A minha razão tá entre 1 e 0. Se minha razão tá entre 1 e 0, observe que ela é 1,5 elevado a n. E n tende ao infinito. Se n tende ao infinito, você concorda que 1 elevado a qualquer coisa é 1. Beleza. Mais 2 elevado a n. E eu aumento n quanto eu quero, 2 a quarta, 2 a quinta, 2 a sexta, isso aqui vai crescer muito rápido, vai ficar embaixo de um número imensamente grande. Então isso aqui vai se aproximar muito de 0, né? Então esse é meu limite? Ou seja, o limite de q elevado a n vai para 0. Entendi. Aí aqui o limite do produto, né, constante, a 1 mesmo. Perfeito. E agora? E agora vai ficar o quê? O limite de constante também, que é constante, 1 menos 1 é constante, menos 1 é também constante. Então vai multiplicar tudo. Então você consegue descobrir uma fórmula para os termos irem para o infinito, que é qual? Qual é a fórmula? Menos A1 sobre Q menos 1. Então a gente só precisa do primeiro termo e da razão para determinar a soma desses termos. Exatamente. E a gente tem 1,5 e Q é igual a 1,5. Basta substituir. Perfeito, cara. E aqui, ó, gente, a gente pode deixar positivo colocando menos 1 em evidência de novo. Fazendo assim. Matheus, que sacada, hein? Aí deixa positivo, eu não preciso lembrar de sinal, né? Exato. 1,5 sobre 1 menos 1,5, que é a minha razão. Você faz essa conta, vai te dar um valor de 1. Beleza, então a soma desses termos é 1? Exatamente, é 1. Perfeito, cara. Vou substituir 1 ali, hein? É isso aí, meu amigo, é isso aí. Então a soma desses termos, o Sn disso dá 1. Então vou ter o quê? 1 mais 1 sobre n elevado a n é menor ou igual, quando n está tendendo ao infinito, o limite disso aqui direto, a 2 mais 1, que é 3. Ou seja, eu limitei a minha função é limitada em 3. Ela é menor que 3 ou igual a 3. Perfeito. Agora você já limitou, já cumpriu a função, porque o limite dessa função vai ser limitado, né? Limitado em 3, óbvio. Se a função está limitada em 3 horas, o limite tem que estar nesse intervalo.
Saquei. Sendo que, o que acontece, gente? Isso aqui é o limite. E você tem que lembrar que não é igual a 3. Por quê? Por que não é igual a 3? Bom, gente, não é igual a 3 pelo seguinte motivo. Primeiro, a gente tomou uma desigualdade em função da outra só por causa da desigualdade aqui. Não é igual a 3. Porque aqui você conta um termo a mais, aqui você tirou um termo a menos. Não é exatamente 3, mas é próximo. Então a gente vai tirar essa desigualdade igual a 3 e vai deixar menor que 3. Ah, entendi. Menor que 3. Tá, entendi. Tá. Beleza. Só isso? Só isso, né? É tranquilo, tá? Quando você... Por ser algo mais desenvolvimento algébrico, basta você lembrar isso, você lembra de boa isso aqui. Eu tenho mais facilidade de lembrar isso aqui, porque você faz na hora, do que lembrar, por exemplo, o enunciado de um teorema. É muito chato, gente, eu não consigo. Eu só consigo se eu olhar, eu ler o teorema, aí eu vou lá e escrevo. Eu consigo desenvolver. Bom, enfim. Problemas que eu tenho que resolver com minha vida. E agora, bora o 2, né? Provar que, o quê? Ela é crescente. Beleza. Provar que ela é crescente. Como eu vou fazer isso? Bom, você basicamente não vai. Então, assim, você pode usar uns truquezinhos, né? Por exemplo, se você toma outra função, porém a quantidade de termos é distinta, é um m, sendo m diferente de n, você vai ter que a mesma jogada, né, cara? Você vai ter a mesma jogada aqui. Você vai conseguir fazer as mesmas coisas. M toma m. 1 sobre m elevado a m. Aí tu olha aqui, 1 mais 1 sobre n elevado a n, né? É a mesma coisa disso daqui. Só mudou o número de parcelas, logo mudou o valor também. Então basta eu provar o quê? Que se n é menor que m, então cada parcela aqui de m é maior que a de n. E eu provo que é crescente. Por quê? Bom, se m é maior que n, gente, m é maior que n, então isso aqui vai mais rápido pro infinito. Quando eu fazer o limite disso aqui, isso aqui vai mais rápido pro infinito. Ou seja, vai ficar algo muito mais pequeno que 1 sobre n. Ou seja, eu estaria provando então que essa função é crescente. Basta então provar que por termo a termo, m, esse termo é maior que esse. Aí você pode fazer princípio da indução, faz pro primeiro, faz pro segundo, enfim. Como já basta falar que n é menor que m, fica provado já na minha cabeça, né? Então, acabou. Essa é a demonstração. E você prova então que o número de Euler é esse número, aproximadamente perto de 3, né? Sendo que é menor que 3. É basicamente isso que é o número de Euler, tá? Número perdido aí. Bom, pelo menos a princípio, até onde eu estudei, o número de Euler é isso. Nada mais é do que um número. E que ele aparece também em logaritmos neperianos, se você estudou logaritmos, né? Ele n de a é igual ao log de um número a na base e. Que significa dizer que eu tenho e elevado a x igual a. Bom, basicamente isso aí que você vê o número e, tá? Bom, espero que fiquem com Deus e tenham gostado do vídeo.